Sabe, muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e não vemos nada acontecendo. Oramos, esperamos, buscamos e parece que o céu está em silêncio. É como se Deus tivesse parado de falar, como se Ele tivesse esquecido de nós. Mas deixa eu te dizer uma verdade profunda: Deus nunca parou de agir. Ele só trabalha de maneiras que por enquanto você não consegue ver. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é movimento escondido. É o momento em que Ele está te moldando, preparando circunstâncias e alinhando pessoas, lugares e tempos, tudo para que a promessa se cumpra na hora certa. Quantas vezes você já pensou: Senhor, eu não aguento mais esperar? Quantas vezes você olhou para a sua vida e disse: nada muda? E Deus, no seu amor, só te respondia com silêncio. Não porque Ele quisesse te castigar, mas porque Ele queria que a sua fé crescesse. Quando você não vê nada é quando Ele mais está trabalhando. É nesses momentos que o invisível se torna o campo de batalha onde Deus está vencendo por você. Às vezes Deus precisa te afastar de certas pessoas, fechar portas ou até deixar que você se sinta sozinho, porque se Ele mostrasse tudo o que está fazendo, você tentaria ajudar e atrapalharia o plano perfeito. Deus trabalha no escuro, mas entrega a luz. Ele trabalha no silêncio, mas manifesta em glória. Quando Ele parece calado, é porque Ele está costurando um novo tempo para você. A espera que parece tão dolorosa é o útero do milagre. É lá nesse tempo em que você sente que está parado, que Deus está gerando algo dentro de você. Ele está te fortalecendo, te ensinando a depender dEle, te mostrando que a sua força não vem das circunstâncias, mas da confiança nele. Porque quando você confia, mesmo sem entender, o céu se move. Eu sei que há momentos em que o coração cansa, você ora, chora, se esforça e tudo parece igual. Mas o que você não vê é que Deus está testando a tua fidelidade no deserto. Ele quer saber se você vai adorá-lo quando não houver resposta. Ele quer ver se a sua fé é baseada na bênção ou no relacionamento. Porque a verdade é essa: quando você permanece fiel, mesmo sem ver, você está dizendo a Deus: eu confio no teu caráter, mesmo quando não entendo o teu silêncio. E isso move o coração do Pai. Você acha que José, preso injustamente, entendia o que Deus estava fazendo? Ele foi traído pelos irmãos, esquecido por amigos e mesmo assim manteve o coração limpo. O que ele não sabia é que enquanto estava preso, Deus já estava preparando o trono do Egito para ele. O mesmo Deus que estava com José na prisão é o Deus que está com você nesse tempo de espera. O que parece esquecimento é, na verdade, preparação. Nada na sua vida está fora do controle de Deus. Nada. Cada lágrima que você derramou foi recolhida. Cada oração que parecia sem resposta foi ouvida. E o tempo está chegando em que o que você viveu vai fazer sentido. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma feridas em testemunhos, atrasos em proteção e esperas em milagres. Às vezes Deus precisa te fazer passar por um tempo de silêncio, porque Ele quer limpar o seu coração, quer remover o medo, o orgulho e o desespero que te impediriam de viver a promessa. Ele quer que quando a bênção chegar, você esteja maduro o suficiente para sustentá-la. Quantas pessoas já receberam algo de Deus antes da hora e perderam porque não estavam prontas? Deus não quer que isso aconteça com você. É por isso que Ele está te preparando no escondido. Pensa comigo, quando uma semente é plantada, ninguém vê o que acontece debaixo da terra. Ela está lá, escondida, coberta no escuro, em silêncio. Mas dentro dela a vida está brotando. O processo é invisível, mas é real. Assim é o agir de Deus. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está quebrando cascas, rompendo limitações e gerando crescimento. Quando chegar o tempo certo, o broto vai romper a terra e todos verão o que Ele estava fazendo quando ninguém via nada. O problema é que a gente quer ver o resultado antes de confiar no processo. Queremos o fruto sem passar pela germinação. Mas o reino de Deus não funciona assim. Primeiro vem o silêncio, depois o movimento. Primeiro vem o deserto, depois a terra prometida. Primeiro vem a cruz, depois a ressurreição. O processo de Deus sempre passa pela fase do invisível, porque é ali que Ele prova a sua fé e forja o seu caráter. Então, se hoje você sente que está em silêncio, entenda, Deus está te escondendo para te proteger. Há coisas que Ele está preparando que ainda não podem ser reveladas. Há portas que ainda não podem se abrir porque o tempo delas não chegou. E quando chegar, tudo vai acontecer de uma vez só, rápido, intenso e com propósito. Você vai olhar para trás e entender: agora eu vejo por que Ele me fez esperar.
E o que antes te doía vai se transformar em gratidão, porque o mesmo tempo que parecia de atraso será o tempo que te moldou. O silêncio que parecia castigo será lembrado como o período em que você mais cresceu espiritualmente. Por isso, não despreze o silêncio. Ele é a prova de que Deus está agindo. Quando ele fica quieto, é porque já falou o que precisava e agora está trabalhando no que prometeu. Não perca a fé. Não pare de orar. Não desista só porque não vê movimento. O céu está em atividade e Deus está movendo o invisível a seu favor. Você não está esquecido. Você está sendo preparado. O tempo do silêncio é o tempo em que Deus está construindo os alicerces do que Ele vai revelar. E quando Ele finalmente agir, porque Ele vai agir, vai ser tão forte, tão claro, tão cheio de propósito, que você vai entender. Ele nunca parou. Ele sempre esteve trabalhando, mesmo quando você não via nada. E esse é o sinal de que o fim da espera está chegando. Porque quando Deus termina de trabalhar no invisível, Ele começa a manifestar no visível. E o que parecia silêncio se tornará testemunho. E quando isso acontecer, você vai saber, Deus sempre esteve agindo, até no silêncio. Há momentos na vida em que tudo parece estar parado, como se nada fosse acontecer. Você olha ao redor e vê promessas que ainda não se cumpriram, sonhos que parecem adormecidos e orações que não tiveram resposta. E mesmo assim, dentro do coração, algo te diz, ainda vai acontecer. Essa voz é o Espírito de Deus, te lembrando que o tempo da colheita está chegando. Aquilo que foi plantado com lágrimas está prestes a florescer diante dos seus olhos. Deus nunca esquece o que Ele prometeu. E quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Mas o que muita gente não entende é que a promessa não se cumpre enquanto ela não estiver madura, e às vezes é a gente que ainda precisa amadurecer para recebê-la. A promessa de Deus não é um presente qualquer, é um propósito. E propósitos exigem preparação. Durante o tempo da espera, Deus estava te moldando. Ele estava tirando da sua vida o que não poderia ir com você para o próximo nível. Pessoas, atitudes, medos, até pensamentos que te limitavam. Tudo isso precisou sair porque o novo de Deus não cabe no velho você. O tempo da colheita só chega quando o terreno do coração está limpo. Quantas vezes você pensou que Deus havia te esquecido? Quantas vezes você orou, acreditou e mesmo assim nada aconteceu? E ainda assim, algo dentro de você te impediu de desistir. Isso não foi força sua, foi Deus te sustentando. Ele sabia que o tempo da promessa estava se aproximando e por isso não deixou você desistir. Cada lágrima que caiu foi regando a semente daquilo que está prestes a nascer. O tempo da colheita é o tempo em que Deus começa a alinhar todas as coisas. Ele muda pessoas de lugar, cria conexões inesperadas, abre portas que pareciam trancadas. Ele move o que for preciso para cumprir o que te prometeu. E quando chega o momento certo, tudo acontece de uma forma tão natural, tão perfeita que você percebe só podia ser Deus. Mas entenda, há uma diferença entre o tempo da promessa e o tempo do cumprimento. A promessa é a palavra que te sustenta. O cumprimento é a realidade que te transforma. No tempo da promessa você caminha pela fé. No tempo do cumprimento você vê o resultado da fé. Deus usa o tempo da promessa para te preparar para o tempo da colheita, porque se você recebe antes da hora, o peso da bênção pode te esmagar. Lembra de Abraão? Ele esperou anos pela promessa. Deus havia dito que ele seria pai de uma grande nação, mas nada acontecia. O tempo passava e a esperança parecia cada vez mais distante. Mas no tempo certo, quando humanamente era impossível, Deus fez o impossível acontecer. Isso nos ensina que a promessa de Deus não depende das circunstâncias, mas da fidelidade dele. Quando tudo parece perdido, é aí que ele começa a agir. Você pode ter plantado fidelidade, oração, generosidade e amor por anos. E talvez ache que nada disso deu fruto. Mas o céu não esquece nenhuma semente. Tudo o que você plantou está prestes a brotar. E não será de qualquer forma, será em abundância, porque o que vem de Deus vem multiplicado. Ele nunca devolve na mesma medida, ele devolve com acréscimo. Talvez você esteja num momento em que o coração já não aguenta mais esperar. Talvez tenha olhado para os lados e visto pessoas recebendo o que pediram, enquanto você continua no mesmo lugar. E a tentação é pensar que Deus se esqueceu. Mas deixa eu te dizer algo. O tempo da sua colheita é diferente do tempo dos outros. Deus tem um relógio pessoal para cada filho.
O dele nunca atrasa e nunca adianta. Ele chega na exata hora em que você está pronto para receber. E quando Deus decide liberar a promessa, nada nem ninguém pode impedir. Portas se abrem, caminhos se alinham, oportunidades aparecem. Aquilo que antes parecia difícil se torna leve. Porque a colheita do justo não depende de esforço humano. Ela é resultado da graça. Você plantou em obediência, agora vai colher em descanso. O tempo da colheita também é o tempo da revelação. É quando você olha para trás e percebe que nada foi em vão, que cada lágrima, cada silêncio, cada noite sem resposta, tudo fazia parte do plano. Você entende que Deus não estava te punindo, estava te preparando, e o que Ele preparou é maior do que você imaginava. Deus é especialista em transformar esperas longas em colheitas abundantes. Ele sabe o quanto você suportou, o quanto lutou, o quanto acreditou. E porque Ele viu tudo isso, Ele não vai te deixar sair desse processo de mãos vazias. A colheita será proporcional à fidelidade que você manteve. Quanto mais tempo você esperou, maior será o testemunho. Há um momento no processo em que tudo parece igual, mas no mundo espiritual, algo já mudou. É como quando o sol está prestes a nascer, o céu ainda está escuro, mas a luz já começou a vencer. Assim é a chegada da promessa. Ela começa no invisível antes de se manifestar no visível. E quando aparece, vem com força, vem com propósito, vem para glorificar o nome de Deus. E sabe o que é mais lindo? Quando a promessa se cumpre, você percebe que o que mais importa não é o que você recebeu, mas quem você se tornou no caminho. Você se torna mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais maduro na fé e entende que o propósito de Deus nunca foi apenas te entregá-lo, foi te transformar enquanto você esperava. Por isso, se hoje você sente que está chegando no limite, respira fundo. Você está mais perto da colheita do que imagina. O tempo da promessa está virando o tempo do cumprimento. O que estava retido no céu está prestes a ser liberado. Aquilo que você sonhou, orou e esperou vai acontecer e vai ser melhor do que você pediu. Deus está dizendo, chegou a hora, o tempo da espera acabou, as sementes germinaram, a terra está pronta, a chuva do favor está caindo e o fruto vai aparecer, maduro, doce e cheio de propósito. E quando você olhar para o que Deus fizer, vai entender, o tempo da espera foi o preço da maturidade e a colheita será a prova da fidelidade dele. Porque o que Deus prometeu, Ele cumpre. E o tempo da colheita chegou. Há algo muito poderoso em permanecer fiel mesmo quando tudo parece desabar. A fé verdadeira não é provada quando tudo dá certo, mas quando tudo parece dar errado e ainda assim você continua crendo. É fácil confiar em Deus quando o coração está cheio de respostas, mas é no tempo da dúvida, da demora, do silêncio, que se revela o tipo de fé que realmente habita em nós. E muitos aqui sabem o que é orar, esperar, acreditar e mesmo assim não ver nada acontecer e continuar firmes. Isso é fé que permanece. Isso é fidelidade que toca o coração de Deus. Muitas pessoas confundem fé com sentimento. Acham que ter fé é sentir algo, é estar animado, é ver sinais todos os dias. Mas fé não é emoção, fé é decisão. É dizer, eu continuo crendo, mesmo quando o que vejo me diz o contrário. É olhar para o caos e declarar, Deus ainda está no controle. É andar sobre água sem saber se vai afundar, confiando apenas na voz que disse vem. A fidelidade durante a provação é a semente mais preciosa que você pode oferecer a Deus. Quando você se mantém fiel no meio da tempestade, você mostra que o seu amor não está à venda, que você não serve a Deus pelas bênçãos, mas por quem Ele é. E é isso que o move a agir, porque Deus se revela de forma mais profunda àqueles que permanecem quando o vento sopra forte. Há um poder silencioso em quem continua crendo. Pessoas que o mundo já teria desistido, mas elas não. Que continuam orando mesmo sem força, que continuam sorrindo mesmo cansadas, que continuam ajudando os outros, mesmo feridas. E Deus vê tudo isso. Ele anota cada lágrima, cada oração, cada atitude de fé. Nada passa despercebido diante do olhar do Pai. Você pode até pensar que sua fidelidade foi em vão, que suas orações se perderam no ar, que suas boas ações foram esquecidas, mas no reino de Deus, nada é desperdiçado. Cada ato de fé é uma semente que vai germinar no tempo certo. A diferença é que as sementes da fidelidade demoram mais para florescer, mas quando florescem,
O fruto é duradouro e abundante. Talvez você não tenha entendido porque Deus permitiu certas lutas. Talvez tenha orado pedindo livramento e o livramento não veio. Mas o que Deus estava fazendo era fortalecer a sua fé. Ele sabia que você precisava aprender a confiar nele, não nas circunstâncias, porque quando a sua fé é provada e permanece, ela se torna inabalável. Olha o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo, bens, filhos, saúde, e mesmo assim não negou a Deus. Ele sofreu, chorou, questionou, mas não desistiu. E no fim, Deus lhe devolveu em dobro tudo o que havia perdido. Mas antes da restauração veio a fidelidade, antes da vitória veio a resistência. Deus sempre recompensa quem escolhe permanecer. Há pessoas que dizem, eu não sinto mais a presença de Deus, mas Ele está aí, só está te ensinando a andar por fé. Quando você era mais imaturo espiritualmente, Ele te dava sinais constantes, experiências fortes, respostas rápidas. Mas agora Ele quer que você confie sem depender de sentir. Porque a fé madura não precisa de emoção, precisa de convicção. A fé que permanece é aquela que diz, mesmo se Deus não fizer, eu ainda vou adorá-lo. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha eles disseram, o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não nos livre, nós não vamos nos curvar. Esse tipo de fé muda histórias. Esse tipo de fé toca o coração de Deus de forma tão profunda que o próprio Jesus entra na fornalha com você. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus não te tirou da fornalha, mas entrou nela contigo. Ele está aí no meio da prova, sustentando a tua alma, te dando força quando ninguém entende como você ainda está de pé. Porque é isso que a fé que permanece faz, ela te mantém firme quando o mundo desaba. Deus não se impressiona com fé que começa forte e termina fraca. Ele se alegra com fé que persiste até o fim. Com gente que diz, eu não sei quando, mas sei que vai acontecer. Com pessoas que continuam servindo, mesmo sem reconhecimento. Que continuam sendo fiéis, mesmo sem aplausos. Que continuam acreditando, mesmo sem evidências. Talvez você tenha passado por momentos em que tudo dentro de você gritou para desistir, mas você não desistiu. E é isso que Deus quer que você entenda. Essa fé que te fez continuar é a chave do próximo milagre. Você foi testado, provado e aprovado. O céu viu, o céu anotou, o céu vai recompensar. Não foi fácil continuar quando tudo dizia para parar. Não foi fácil confiar quando nada fazia sentido. Mas a sua fidelidade foi o testemunho que Deus precisava. E agora o tempo de recompensa está se aproximando. Porque Deus é justo e Ele nunca deixa uma fé verdadeira sem resposta. Lembra-se de quando você achou que não aguentaria mais? Pois é, você está aqui. E se você está aqui é porque Deus te sustentou. Isso é a prova de que a tua fé venceu. A tempestade pode ter sido forte, mas não te destruiu. O fogo pode ter queimado, mas não te consumiu, porque há algo dentro de você que não pode ser destruído, a confiança em Deus. E talvez o que Deus queria te mostrar durante todo esse tempo é que você não precisa entender tudo para confiar, que a fidelidade é o maior ato de adoração, que crer quando é fácil é natural, mas crer quando tudo desaba é sobrenatural, e é essa fé que move o céu. Por isso não duvide do valor da sua perseverança. Não pense que Deus não viu as noites em que você orou em silêncio. Não pense que Ele não percebeu o esforço que você fez para continuar. Ele viu tudo. E agora Ele está prestes a honrar essa fé que resistiu. Quando Deus recompensa a fidelidade, Ele faz de uma forma que todos veem que foi Ele. Ele transforma vergonha em honra, dor em testemunho, luta em legado. A recompensa da fé não é apenas receber algo, mas ver a glória de Deus se manifestando na sua história. Você passou por desertos que ninguém entendeu, enfrentou provações que pareciam injustas e mesmo assim não perdeu a fé. E é por isso que agora o céu se move a seu favor, porque quem permanece quando tudo cai é quem está pronto para ser levantado por Deus. E esse é o tempo em que a fé que permaneceu será recompensada. Há momentos em que Deus simplesmente diz, chega, agora é a sua vez. Você passou pelo deserto, suportou o silêncio, manteve a fé e agora o céu está se movendo ao seu favor. O que antes estava travado começa a fluir. Portas que estavam fechadas se abrem sem esforço. Aquilo que parecia impossível se torna realidade diante dos seus olhos. Quando Deus decide agir, Ele muda a estação. O tempo da espera se transforma em tempo de avanço. E nesse novo tempo, Ele não quer
que você permaneça sentado, olhando o que passou. Ele quer que você se levante, porque o que vem pela frente é maior. Não é hora de olhar para trás, é hora de se posicionar. Há uma unção nova, há um sopro fresco de Deus te impulsionando. Tudo o que Ele te prometeu começa a se alinhar. O favor vai te alcançar, a graça vai te sustentar e o milagre vai acontecer diante de todos. Porque quando Deus diz agora, nada pode impedir o mover que Ele decidiu liberar sobre a sua vida.